Você trabalha, se esforça, mas o seu dinheiro não rende? Eu sei, é difícil, a gente fica perdida, não sabe mais o que fazer, mas vou te dizer uma coisa, eu tô há mais de 20 anos no mercado financeiro, acompanhei de perto como o dinheiro circula, como o dinheiro estagna, e eu posso te dizer que a maior causa que faz com que mulheres fiquem presas nesse ciclo não é precisar ganhar mais, mas olhar para padrões internos de comportamento, sabotadores inconscientes que fazem você ficar presa nesse ciclo sem saber como sair. Eu sei que é difícil você se esforçar, você se privar e mesmo assim não ver resultado, não ver patrimônio sendo construído. Eu vou te contar que isso também já foi uma preocupação minha e vou te dar aqui nesse vídeo um passo a passo completíssimo e detalhado para você mudar a sua realidade hoje, imediatamente. E você vai ter aí uma tarefa para fazer quando o vídeo acabar, para não ter desculpas e já começar a mudança hoje mesmo. Se você não me conhece, eu sou Ana Patrícia Barros, sou especialista em finanças femininas, auditora do Banco Central, com mais de 20 anos de experiência no mercado financeiro, e eu posso te dizer uma coisa, essas 2 décadas acompanhando de perto como o dinheiro funciona, eu posso te dizer que na maioria das vezes, as mulheres que se encontram presas nesse ciclo, não é porque elas precisam ganhar mais, mas sim porque elas precisam olhar para padrões invisíveis de comportamento, de emoções, de sentimentos, pensamentos que as fazem repetir esses padrões sem que percebam. E a resposta não é só buscar a planilha. Às vezes você pode estar aí achando que precisa continuar insistindo naquela planilha complexa, que de repente não é o que funciona para você. Ou, às vezes, o seu controle financeiro tá ok, tá bonito, fechadinho, mas você tem outros padrões ali que não tá olhando e que estão te sabotando. Eu considero esse tema super importante, porque o que eu vejo muito acontecer é uma dissociação, uma incoerência muito grande de como as mulheres se sentem e como elas agem. Vou te explicar isso melhor. Muitas mulheres se sentem incapazes de lidar com o dinheiro, se sentem distantes, né? Começam a falar que, eu não sei lidar com dinheiro, né? Eu não sou boa com números, isso não é pra mim. Começa a se organizar, mas abandona, acha que precisa trabalhar mais, suar mais e se sentem frustradas porque isso não se transforma em patrimônio como ela planejava. Eu sei que isso acontece, mas na prática, o que eu vejo são mulheres fazendo verdadeiro malabarismo com as suas finanças, buscando hora extra, buscando uma renda extra, fazendo manobras para conseguir pagar as contas, muitas mulheres ali chefiando famílias, mesmo sem educação financeira nenhuma, e dando o seu jeito. Então você vê mulheres extremamente capazes e inteligentes, mas se sentindo frustradas, culpadas, incompetentes. E isso, querendo ou não, interfere na forma como a gente lida com o dinheiro. Eu posso te dizer que eu vivi isso de alguma maneira na pele. Eu sempre trabalhei no mercado financeiro, eu tive certificações, tirei várias certificações para poder auxiliar as pessoas com investimentos, e inclusive investir. E eu tinha dúvidas, não, poxa, será se é isso mesmo? E eu percebia que essas dúvidas não estavam presentes nos meus pares, nos meus colegas homens, eles eram muito mais ousados. E isso tinha muito a ver, não só com crenças que eu como ser humano tinha sobre dinheiro, como que nós como seres humanos temos, nossas emoções, nossos comportamentos, mas também com o fato de ser mulher e como historicamente nós mulheres fomos distanciadas do dinheiro, nós fomos ensinadas a duvidar de nós mesmos, a nos afastar, a não acreditar na nossa capacidade, e tudo isso interfere, né, de forma consciente ou inconsciente na forma como a gente lida com o dinheiro. Então é muito importante a gente olhar para isso e entender que se você tá nesse ciclo de trabalhar, trabalhar, trabalhar e não ver esse dinheiro retornar para você, é porque provavelmente não é a gestão financeira que está inadequada. É preciso olhar para outros pilares. Então foi isso, inclusive, que me fez criar uma metodologia própria que seja específica para mulheres, porque eu percebi que mulheres lidam com dinheiro diferente, têm nuances diferentes na sua relação com o dinheiro. Você está ali, numa situação financeira que te incomoda, você começa a buscar formas de se organizar e na maioria das vezes, essas formas envolvem se privar. Você começa a se privar muito, ou trabalhar mais, se privar mais, e aquilo não se sustenta. Não é sustentável para o seu cérebro, para suas emoções, que eu falo que é para o seu coração, e passa um pouquinho, você começa a gastar de novo e até mais, que é o que eu chamo de efeito rebote, que existe também nas finanças. E aí você se culpa, aí vai buscar de novo se privar e entra nesse ciclo e parece que nada do que você faça dá resultado, porque você tá presa nisso, então você precisa sair. Então qual é o erro que você tá cometendo? É olhar só para a questão financeira. E para onde que você deve olhar? Eu falo que a gente tem 3 aspectos. No método que eu criei, eu considero que a nossa relação com o dinheiro, nossa feminina, abrange 3 aspectos. O primeiro é o nosso feminino. A gente precisa entender por que nós mulheres somos mais inseguras para lidar com o dinheiro, mesmo tantos dados. Por exemplo, vou te dar um exemplo aqui. Na Bolsa de Valores, na B3, o saldo médio investido de mulheres é quase o dobro do saldo médio investido por homens. Os dados mostram que mulheres são mais capazes de poupar do que homens, mas eu tenho certeza que você não. Quando você pensa em alguém especialista em investimentos, a primeira imagem que
vem à sua mente não é de uma mulher. Provavelmente é de um homem de terno e gravata. A gente precisa olhar para essas questões históricas e femininas. O segundo pilar é a nossa mentalidade, que engloba não só a questão do coaching, do incentivo, mas de olhar para os nossos comportamentos automáticos que a gente repete sem perceber, para os nossos sentimentos, nossas emoções ali em relação ao dinheiro. Eu compro mais quando eu tô triste, quando eu tô alegre. Eu compro para suprir algum vazio. E as nossas crenças, os nossos pensamentos, o que a gente acredita de verdade sobre dinheiro. Será que eu acho que dinheiro é sujo? Será que eu acho que pessoas ricas são gananciosas? A gente pode achar que é brincadeira, mas isso influencia muito nos nossos comportamentos inconscientes e no resultado financeiro. Então precisa olhar para isso. E claro, a estratégia financeira, isso é fundamental, não é pra gente sair gastando sem nenhum tipo de controle. Mas esse controle precisa estar alinhado com esses dois pilares. Ele precisa respeitar quem a gente é. Não necessariamente você vai usar uma planilha, pode ser que use, você pode falhar, mas você, se conhecendo, vai estabelecer estratégias para voltar para sua organização enquanto antes e não ficar presa num ciclo que não te leva a lugar nenhum. Então, para sair dessa situação de trabalhar, se privar e não conseguir formar um patrimônio, você tem que tornar o ato de poupar atrativo, tanto para o seu cérebro quanto para o seu coração. Como é isso, né, Patrícia? Você tem que equilibrar. Esse poupar, ele tem que fazer sentido para sua razão e para sua emoção. Então, quando eu falo que ele precisa ser atrativo para o seu cérebro, quer dizer que ele precisa ser viável, né? Estrategicamente, financeiramente. Quando eu falo que ele precisa ser estratégico, alcançável para o seu coração, ele precisa te despertar ali uma vontade, um fogo interior de buscar aquilo. Tem que ser um desejo que você realmente quer. Então a gente precisa conciliar isso, cérebro, coração. Então agora eu vou te mostrar qual é o passo a passo para mudar essa situação e depois eu vou te passar uma tarefa para você fazer hoje mesmo e já romper com esse ciclo aí negativo de trabalho sem resultado. Mas antes de entrar no passo a passo, eu já vou pedir, se você está gostando do vídeo até aqui, para deixar sua curtida e já se inscrever no canal, ativar as notificações para me acompanhar sempre por aqui. Toda semana nós temos vídeos, eu garanto que você vai gostar muito dos próximos que estão por vir. Primeiro passo, primeira coisa que você tem que fazer hoje e que eu acredito que você já vai ficar vigilante aí, é parar de se culpar. A culpa não é toda sua. A sua situação financeira, ela tem várias nuances. Ela tem uma questão social, de distribuição de renda, questão de inflação, as coisas estão mais caras nos últimos anos, tem aspectos da falta de educação financeira, tem aspectos relacionados ao seu feminino, à história da opressão feminina ao longo dos anos. Tem muitos fatores que contribuem para você chegar onde você está, se você não gosta dessa situação. Então, você tem a sua parcela nisso, do seu comportamento, mas a culpa, ela não te leva a lugar nenhum. O que você tem que fazer é olhar, ok, o que é que eu aprendo com esses meus erros? E seguir em frente. É olhar para os seus erros como oportunidades de aprendizado. E não se colocar na culpa, né? Pegar um chicote e começar a se martirizar, porque isso não te leva a lugar nenhum, te drena as energias para você ir para qualquer lugar. Então para hoje mesmo de se culpar. A culpa não é toda sua, e mesmo que você tenha parcelas de responsabilidade nisso, você tem condições de mudar e aprender com esses erros. Passo número 2. Tornar o poupar viável para o seu cérebro. O que é isso? É eu tornar aquilo tangível. Para que eu vou poupar? Ninguém poupa só por poupar. Eu poupo por algum objetivo. E o meu cérebro precisa entender que aquilo é viável e sustentável. Como você vai fazer isso? Você vai, por exemplo, pegar um objetivo. Eu quero comprar minha casa própria. Quanto custa essa casa? Quanto eu preciso poupar por mês para conseguir comprar? Quanto eu posso poupar hoje? Que ajustes eu posso fazer para aumentar, se for o caso, se poupar? Preciso fazer algum financiamento? Preciso poupar para dar uma entrada? Onde fica essa casa? Começar a pesquisar, né? Pesquisar mesmo fisicamente aí em sites, fazer simulações, buscar ali imobiliárias, investigar, ver que isso é viável, que existe ali no concreto, não está só no seu mental. Você tem que mostrar para o seu cérebro que, se você poupar, você vai conseguir atingir aquele objetivo e que você tem condições ali financeiras de alcançar. Terceiro passo, tornar isso viável para o seu coração. Você tem que querer esse objetivo. Então, vamos voltar, por exemplo, da casa própria? Como seria essa sua casa ideal? Fecha o olho, imagina você nessa casa, né? Como é que você se sentiria nessa casa? Olha que felicidade, né? Como seria um dia nessa casa? Traz isso, essa vontade, essa motivação de poupar para a sua gestão financeira. Sem isso, a gente não vai para lugar nenhum. Sem esse fogo, essa vontade, é muito fácil você se perder com os prazeres do dia a dia, com as comprinhas, né? Nós somos bombardeados diariamente com ofertas de consumo, de compre isso, compre aquilo, né? O ter em detrimento do ser. Mantenha essa chama viva dos seus objetivos para que você consiga resistir aos obstáculos que vão aparecer, mas que você pode transpor esses obstáculos com muito mais tranquilidade. Próximo passo, identificar um padrão seu
que te incomoda. Alguma situação específica do seu dia a dia que tá te incomodando e te impedindo de poupar. Pode ser delivery, pode ser comprinhas, pode ser alimentação. Você vai olhar, vai pensar e vai ver o que tá te incomodando ali. Não conseguir ter conversas ali com seu parceiro ou parceira, não conseguir dizer não ali para determinadas pessoas ou saídas. O que te incomoda? E aí, nessa situação, você vai listar, ok, o que eu ganho com isso e o que eu perco com isso. Porque a gente olha só para o que eu perco. Né? Ah, não, eu perco porque eu não consigo poupar, eu não consigo alcançar meus objetivos, eu caminho para o endividamento, mas eu tô ganhando alguma coisa com aquilo. Então a gente precisa parar esse momento e refletir o que eu tô ganhando em não enfrentar. Então, se você tem uma dificuldade de conversar com alguém, você ganha não se indispor com aquela pessoa. Se você tem dificuldade com delivery, você ganha com aquilo que você não tem que ter trabalho de fazer comida, de sujar sua casa. Alguma coisa você tá ganhando que tá sustentando esse hábito. E você precisa identificar com muita sinceridade, não precisa ser contando pra ninguém, não, isso é só pra você, se você quiser mudar isso. Aliás, você precisa identificar qual é o seu gatilho pra aquela situação. O que acontece que aciona essa vontade de querer ter aquele comportamento? Então, vou dar um exemplo ali no iFood. Então, vamos supor que você observa que sempre quando chega a noite, você não tem o que comer e aí já tá com fome e vou pedir o iFood. Aí a gente já entra pro passo seguinte, que ação eu posso tomar para bloquear, para romper esse ciclo. Então, nesse exemplo, e se eu já fizer uma listinha, um papel mesmo, do que eu vou jantar durante a semana? E preparar com antecedência. Será que eu conseguiria diminuir? Será que se eu fixar um dia ou 2 na semana pro iFood, pro delivery, eu consigo ali ter esse prazer, mas sem afetar as minhas contas? Então define uma ação. E agora eu quero te dizer qual é a sua tarefa de hoje. A sua tarefa vai ser identificar a situação que te incomoda, o que você ganha com aquela situação e que ação você vai fazer para romper esse ciclo. Depois me conta aqui nos comentários como foi para você. E se você quiser se aprofundar nesse tema, conhecer essa metodologia criada exclusivamente para mulheres, te convido a clicar no link aqui embaixo para conhecer a poção financeira. O que te impede de construir seu patrimônio não é precisar ganhar mais. A maioria dos casos é olhar para suas questões, seus padrões de comportamento que você não está olhando, seus sabotadores inconscientes. Então clica lá, qualquer dúvida me fala e a gente se vê no próximo vídeo. Não esquece de deixar sua curtida.